Alô, alô! Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E hoje é quinta-feira. Eu estou gravando esse podcast. E que dia? Que dia que eu estou gravando? Eu estou gravando esse podcast. Esse celular tá um caralho, hein? Eu estou gravando esse podcast sexta-feira. Então, na verdade, hoje já é sexta-feira. Eu estou gravando esse podcast umas 2 horas da manhã e eu achei que era quinta-feira porque quando eu acordei era quinta-feira e eu ainda não fui dormir, então ainda é quinta-feira. Mas já é sexta-feira, na verdade. E é isso aí. Eu postei um podcast, agora eu vou postar outro e vou ver se posto mais um de sexta para sábado. Esse podcast eu vou postar sexta e vocês vão ouvir ele. Vocês vão ouvir ele sexta. E é isso aí. É, Eu postei esse podcast, eu gravei na quarta, postei quinta, eu tô gravando esse na quinta, mais sexta, porque já passou da meia-noite e vocês vão ouvir na sexta. Ok, já deu para entender. Não sei porque eu tô me estendendo, eu tô estendendo isso que eu esqueci que eu ia falar, porque o celular está travando, porque é celular da China, é Xiaomi. Então ele fica travando toda hora. E daí você, enquanto você está tentando configurar o celular para ele gravar os negócios, você perde seu raciocínio. E é por isso que eu estou tentando render o tempo explicando sobre quando o podcast vai ser lançado, sendo que não importa, porque a maioria das pessoas que vão ouvir o podcast vão ouvir depois de 2 dias que ele já foi postado, depois de 3 dias que ele já foi postado. Então, tanto faz. E é isso. É, é, Hoje eu não acompanhei o mercado cripto, não acompanhei nem um pouquinho. Então não tem muito sobre falar sobre o mercado, além do que eu já falei ontem, né? Além do que eu já falei ontem. E o que eu falei ontem foi o que foi dito no podcast passado. E é esperar, cara. O lance é esperar e ver se a coisa vai se desenrolar. O bom é que essa jogada, entre aspas, que eu vou fazer agora é algo que, se der certo, vai dar logo de cara. E se não der certo, não deu. Não vai ser uma coisa que eu vou ter que esperar meses para ver. Em pouco tempo eu já percebo se vai dar certo ou se não vai. É claro que também tem aquela história, por exemplo. Eu espero que até final de agosto, essa grande movimentação que eu estou falando, já comece a acontecer, mas às vezes ele se estende e comece só no começo de setembro, às vezes talvez no meio de setembro, às vezes só no final de setembro. E o que eu vou fazer em relação a isso? Talvez ele comece aí apenas em dezembro a fazer esse movimento. Eu acho que não, mas tipo, começa a lateralizar até dezembro, por exemplo. E aí, o que eu vou fazer? A resposta é eu não sei, eu não faço ideia. Eu acho que eu não vou fazer nada. Eu vou ficar esperando acontecer alguma coisa. E se não acontecer nada, ou se não acontecer o movimento que eu quero, que é tanto o Bitcoin quanto a Ripple subir de preço, mas ele para o cenário oposto e cair, eu vou colocar mais dinheiro, porque caiu uma grana na minha conta de uma herança que eu tinha para receber. É uns 50 mil. 50 mil. E por mais que não seja necessariamente uma fortuna, é uma boa quantidade de dinheiro. Então, se cair mais, cara, eu boto mais desse dinheiro. Não vou colocar tudo, mas eu tenho bala na agulha para ir colocando se cair mais. Já que no momento eu estou desempregado. Mas, já que eu falei dessa herança que eu recebi, é, é, é engraçado você ver que quando você recebe assim, você não consegue valorizar do mesmo jeito. Eu lembro que quando eu tinha conquistado os meus 50 mil, parecia ser um negócio muito mais fantástico, porque eu já cheguei a ter 50 mil na conta. Só que foi um dinheiro que eu mesmo tinha conquistado, eu tinha um empreguinho, ganhava um salário mínimo, ia juntando metade todo mês, e cada mil a mais era uma conquista. Então eu tinha R$ 1.000 guardado, eu achava aquilo uma conquista. Eu tinha 2.000 guardado, eu achava aquilo uma conquista. Eu tinha 5.000, eu achava uma conquista.
passei os 10 mil, eu achava uma grande conquista. Eu achava que ter 10 mil reais era uma grande quantidade de dinheiro, sendo que não é, mas eu tive esse gosto de ver isso como uma grande quantidade de dinheiro, até que chegou a 50 mil, que na verdade não é uma grande quantidade de dinheiro, sendo bem realista, mas já é alguma coisa. E na primeira vez que eu conquistei essa quantia, eu eu vi que era realmente uma grande quantidade de dinheiro. E por mais que 50 mil não resolve necessariamente a vida de ninguém, dá um belo do empurrão. Dá um belo do empurrão e isso já é muito importante. Porque com 50 mil você já consegue fazer. Você já consegue garantir a sua vida por alguns anos, vamos dizer assim. Eu sou um homem solteiro de. Eu sou um homem solteiro. Eu sou homem e eu sou solteiro. Então, se eu resolver morar sozinho, eu não vou custar muito caro. Então, numa situação de emergência que eu conseguisse morar sozinho, eu ia aí ter, acho que com 1.500 por mês ou 2.000, considerando tudo, aluguel, água, luz, internet, que é o básico para aluguel, água, luz e internet. É o basicão assim mesmo. Eu acho que dava uns 1.700. Vamos arredondar para cima, 2.000 sozinho. Com 50 mil você vive com isso por, em 10 meses dá 20 mil, então em 20 meses dá 40 mil, ou seja, praticamente 2 anos vivendo sozinho sem precisar trabalhar. Então você ganha 2 anos aí para ou achar um emprego ou passar em um concurso. Você tem 2 anos para tentar resolver a sua vida mais ou menos de boa. É claro que uma situação emergencial, mas assim, para colocar como utilidade, que utilidade que esse dinheiro pode ter, e é bastante. 10 mil, por exemplo, já não é tanto. Tem gente que ganha 10 mil, sei lá, um policial federal ganha 10 mil. É uma quantia de dinheiro grande, é boa, mas é, dependendo de onde você mora, isso acaba em 2 semanas. Usando essa conta que eu falei, que você consiga ter uma renda mensal, ter um gasto mensal de 2 mil por mês, você queima tudo em 5 meses, então não é muito útil, mas é melhor do que nada. E eu tive esse gostinho de ir conquistando cada 1.000 reais, depois cheguei nos 10 mil, depois cheguei nos 50 mil, achava que ia chegar nos 100 mil, não cheguei, e agora eu estou com 50 mil de novo, mas não é a mesma coisa. É engraçado que quando você recebe, quando você recebe esse dinheiro, quando ele cai na sua conta, sem ser do seu esforço, nunca parece que é a mesma coisa. Eu lembro que o meu 50 mil parecia ser uma quantidade, parecia ser um 50 mil gigante, que eu imaginava. E agora que eu recebi parece ser tão pouco. E eu acho que é por isso que quando o cara ele herda das coisas, ele nunca conquistou nada, ele torra tudo com muita facilidade, porque de fato, quando você não viu o processo acontecendo, você não consegue ver aquilo como algo de valor. Você vê, você vê um número, mas você não vê o valor daquilo. Agora, quando você conquistou aquilo, aí você vê como aquilo vai. E eu acho que não é só uma questão de tempo, por exemplo, se você tivesse trabalhado por 15 anos, você ia ver o valor. Que tem gente que demora, sei lá, demora 10 anos para juntar 50 mil. E aí, aqueles 50 mil é só a vida da pessoa. Só que daí também já é o outro extremo também, porque daí você já começa a valorizar demais uma quantia de dinheiro que não deveria ser tão valorizada. Eu acho que o correto é você ganhar dinheiro com inteligência, mais mérito, porque ser inteligente e esperto é um mérito também. E com isso você conseguir de fato
fazer o dinheiro, entender como é que o dinheiro funciona e entender como é que você pode usar a sua perspicácia para conseguir mais dinheiro. Porque trabalho não dá dinheiro. Se fosse, se trabalhar desse dinheiro, todo pedreiro ia ser milionário, todo policial ia ser milionário, todo, sei lá, outra, ou qual alguma coisa que trabalhe pra caralho aí. Sabe? Eu não sei daí como é que funciona, mas sei lá, todo cara que seguiu um script certinho ia ter muito dinheiro. Todo cara que tirou nota boa na escola e foi pra faculdade, e se esforçou, ele ia estar bem de vida e não é isso que acontece. Porque às vezes é um pouco de perspicácia, não é só aquela inteligência rígida e quadrada, é mais uma perspicácia de você ver oportunidades que as outras pessoas não conseguem ver. E isso não deixa de ser uma espécie de trabalho também, eu acho. Mas, enfim, eu recebi essa grana e não é a mesma coisa, e por isso que eu espero que com a minha perspicácia e um pouco de sorte também, porque foi um pouco na base da sorte também, um pouco, não muito, mas um pouco sim, na base da sorte que eu conheci esse canal gringo. Se eu conseguir refazer os meus 60 mil, aqueles que eu tinha conquistado por mérito próprio, eu vou conseguir, eu acho que de certa forma, eu vou conseguir solidificar a minha confiança de novo nisso, e daí eu consigo dar passos maiores. Porque se eu dependesse só do meu dinheiro, eu ia ter eu ia ter menos que 15 mil reais. Ainda que ia ter mais que 10 mil, estou num patamar de uns 12 mil, mas assim, ia ser menos que 15 mil reais. Então não ia ser uma grande quantia. O meu auge, eu soube que era ter 50 mil em 2021 por um curto espaço de tempo e depois eu já fui perdendo esse patamar. Então eu preciso de alguma forma voltar a ter esse patamar com a minha própria perspicácia. Não que eu preciso, mas seria bom, seria interessante. Mas para isso acontecer, eu preciso que as coisas que eu acho que vão acontecer aconteçam. E é claro que também não dá para colocar muita expectativa nisso, porque eu só sou o cara, eu sou quase que um torcedor de time de futebol. Só vejo os caras correndo de um lado para o outro enquanto eu espero que o meu lado se dê bem. Então eu só fico lá torcendo e não faço muito além disso. Então eu só fico vendo esses canais desses caras que comentam e fazem análise, e de fato sabem fazer análise e entregam esse conteúdo na internet. Eu olho mais ou menos o que esses caras fazem e penso, bom, esses caras parecem entender bastante, então eu vou seguir eles. A única coisa que estou me dando mais o trabalho de fazer é filtrar. O meu, entre aspas, trabalho é ter a perspicácia de filtrar os caras que parecem saber do que estão falando e os caras que, ou melhor, é filtrar os caras que sabem do que estão falando e os caras que parecem saber do que estão falando, mas não sabem. E é aí que eu entro. Eu separo o joio do trigo, vejo o cara que parece que realmente tem uma análise mais fundamentada e um cara que realmente parece realmente saber do que está falando, e eu sigo esse cara e torço para ele estar certo, como se eu estivesse torcendo para um time de futebol. É basicamente isso. É... E é isso. É basicamente o que eu estou fazendo agora. Eu ainda pretendo um dia, quem sabe,
fazer análises mais significativas, aprender a realmente fazer análise técnica, mas por hora eu só sou um rato de internet que fico caçando informação para lá e para cá. E é isso. O que também não é difícil, é só você ver quais caras acertaram bastante ao longo do tempo e os que mais acertaram você confia neles. Entre aspas, trabalho chatinho de fazer, mas depois que você faz, você separa o joio do trigo e fica mais simples a sua vida. Eu não fiz esse trabalho lá atrás e encarei as consequências, mas essas consequências me ensinaram nessas consequências de não conseguir prever os caras que erraram, os caras que acertaram o que ia acontecer no mercado. Eu, na prática, sentindo na pele, vi quais caras estavam acertando e quais caras não estavam acertando. Separei o joio do trigo e agora o meu conteúdo de cripto ele é muito menos poluído. Eu acompanho muito menos caras, mas os caras que eu acompanho sabem mais do que estão falando. Por exemplo, o Nacional é o único que tem um embasamento e que é um cara que geralmente não erra, é o investidor moderno. Criptomaníacos, quando o Bitcoin estava lá nos 50 e poucos mil, ele virou torcedor, é até hoje torcedor completo, tipo, vai para cima e se cair logo sobe, não sei o que. Completamente, não existe um momento que o cara chega e fala, olha, eu acho que vai. No momento que estava caindo, ele ainda estava falando, mas veja bem, talvez caia, mas acho que vai subir, não sei. Ou seja, o cara demorou para admitir que estava caindo. E o problema é que quando caiu, quando ele admitiu, já estava em 20 mil dólares. O negócio foi para 60 mil e estava em 20 mil. E aí o cara, ok, eu acho que estamos em bear market. Já estávamos em bear market desde os 40 mil. Então ele é um cara bom em explicar o básico, mas ele não é um cara muito de acertar o preço das coisas, porque ele é muito torcedor para cima. Vai ter o August Backs, que é um meio que o oposto. Ele é bom porque ele é mais realista. Quando o Bitcoin ele bateu lá os 40 e poucos mil, ele falou que tinha dado início ao bear market e ele de fato acertou. Mas depois ele falar que eu tinha dado início ao bear market, o preço subiu mais uns 10 mil para depois cair. Então ele acerta um pouco, mas ele acerta assim o momento do mercado, mas ele erra muito o time. Então isso também é chatinho mas ele é um cara mais realista que o Criptomaníacos. Aí tem o investidor moderno, que é o cara que de todos nacional eu acho o cara mais o melhor para realmente conseguir falar aonde o preço está e aonde ele vai e mais ou menos quando isso pode acontecer. Aí também tem o Bitnada, só que daí a função dele é mais ser de fato um cara de notícia. Ele não é muito um cara de ele não é muito um cara de fazer análise. Ele faz, mas o foco dele é mais em notícia. Mas eu lembro, eu não lembro, agora eu não vou achar qual que era. Eu lembro que eu ainda estava trabalhando, então era outubro, ou setembro, eu não lembro. Mas ele falou, tá estranho, isso daqui tá fazendo um... Só que depois ele teve uma hora que ele fez uma alerta, tipo, tá estranho. Se eu inverter o gráfico assim, eu diria que isso daqui era fundo, então talvez isso seja topo e não sei o que. Só que quando o preço subiu de novo em outubro, ele também entrou na pira que vai subir um monte, não sei o que. Aí teve da gringaiada, eu só conheço o Blockchain Backer e o Benjamin Cohen. Só que o Benjamin Cohen estava naquela de alongamento dos ciclos e o ciclo não se alongou. Ele foi diferente, mas ele não foi alongado. Ele
trouxe um retorno menor, mas ele não se alongou até 2022. Ele foi 2021 já tinha terminado. E nessa aí, o cara que mais acertou realmente foi o Blockchain Becker. E então é só esse cara que eu estou acompanhando mais a sério. Eu ainda acompanho os outros, mas o único que eu realmente estou levando a sério é ele. E é isso. Eu não sei se ele vai estar certo. Eu vou descobrir em breve, porque não é algo que eu preciso explicar. Não é algo que eu precise esperar um monte de tempo para saber se está certo ou se não está. E por isso que é bom, é uma análise mais a curto prazo. Então já dá para ver se a coisa vai acontecer do jeito que ele está falando ou não. E é isso aí. E amanhã eu vou acompanhar mais notícias de mercado e ver como ele está. E, e é isso. Eu acho que não tem mais muito o que falar. E acho que vou começar a gravar mais podcasts mais curtinhos. E, e quem sabe um dia eu volte a gravar uns podcasts maiores. Falou!